Obrigado, Sr. Presidente. Intitulei isto Frei Bartolomeu dos Mártires, do Concílio de Trento, um testemunho com assinatura. A assinatura dele, naturalmente. Entre as assinaturas dos bispos que subscreveram as atas finais do Concílio de Trento, contou-se a do arcebispo de Braga, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que tomou parte ativa na terceira e última sessão daquela Assembleia Ecuménica. Não era apenas mais uma assinatura entre duas centenas, terão sido máximo 260, para nós que, à distância de séculos, lemos os textos das intervenções do arcebispo e procuramos reconstituir os efeitos deixados na Assembleia, vem-nos à consideração uma personalidade de exceção, das mais empenhadas na reforma que dali emergiu. Diz-nos hoje tanto pelas suas atitudes em favor dos pobres, como a outros terão impressionado as suas palavras, algumas delas atravessadas por ironias e outras zelosas pelos direitos de Deus em favor dos mais necessitados. Não estou a fazer poesia, leiam Frei Luís de Sousa e lá verão. Convocado para a terceira sessão do Concílio de Trento, dera-se pressa Dom Frei Bartolomeu para chegar logo que possível àquela reunião ecuménica. Apelou com o temor de neófito, pois havia pouco que tomara conta da sua diocese, dia de São Francisco, 4 de outubro de 1559. Encontrava-se já inteirado das necessidades da sua arquidiocese, que cobria uma extensão enorme, desde o Atlântico até à fronteira que passava por Bragança. Chegou cedo a Trento com a jovialidade de quem acredita em Deus, pensando que os homens estão por Ele, mas não se desmoraliza com os vagares e atrasos de outros, caindo em si e escusando-se na hospedagem que procura no escondimento do convento dominicano da cidade de Trento. Desde a primeira hora sobressai pela humildade de quem procura passar despercebido, mesmo entre aqueles que lhe dão hospedagem, e não consegue esconder as virtudes e qualidades que o fazem notado. Chegar a ele animado pela intenção de recolher exemplos de virtude e não se deprime com aquilo que se lhe depara. Sairá envolvido em estima e carinho por reconhecimento do seu contributo, tão espontâneo e tão sincero como frontal e autêntico, por demonstrar, com o exemplo e com a palavra, que estava empenhado na reforma das estruturas eclesiásticas mediante a renovação do espírito em interioridade e sinceridade. Levara consigo as preocupações da sua Igreja, que deixara em Braga, mas continuamente a tinha na lembrança como esposa, palavra dele, e como parte da Igreja Universal. Animava-o a confiança nos homens, mas sobretudo vibrava nele o sentido da Igreja como comunidade de fé em torno do seu bispo e dela como parte da Igreja Universal em comunhão com o bispo de Roma. Sentindo-se parte dos pobres que só têm a Deus por herança e considerando que não era mais que o administrador de bens que a eles pertenciam, em espírito de pobreza, tornara-se ainda mais próximo dos homens sofredores e apoucados, não deixando de repartir o pouco que levava com os pobres que o abordavam, e tomava disso pretexto para pedir notícias ao governador que deixara em Braga e a quem recomendara fizesse aplicação cuidadosa das receitas dedicadas aos pobres. Não era infingimento que ousava contestar o fausto observado em alguns eclesiásticos, ou que, introduzido no Vaticano, onde se recusou a pernoitar, sem rebuços, contestava a construção de palácios que mais não serviriam que para reforçar aparato desnecessário numa Roma que devia viver do espírito. Havemos hoje de reverter alguns traços caricaturais que sobre Bartolomeu recaíram por ter sido imputada reclamação de lugar primacial. Mais que o protesto por causa do desdouro que reverteria sobre a sua Igreja por descuido de protocolo, havemos de recolher o seu desabafo quando declarava
que não se deslocara de Braga a Trento para discutir um lugar de assento na Assembleia. Propala-se que terá defendido vida matrimonial para os padres do Barroso com a finalidade de proteger situações de conúbios irregulares, patentes ou clandestinos. Saltem para o Barrosanis. No entanto, não conseguimos documentar tal situação entre as suas intervenções. Deve ser uma anedota posta a circular. Em contrapartida, sentimos-nos edificados, sobretudo com o sentido de responsabilidade de pastor colocado à frente de uma arquidiocese com séculos de história cristã, que sabe quanto deve à persistência dos seus pastores em viverem com as ovelhas e conhece o valor do testemunho recolhido e prestado perante as comunidades irmãs pela voz, pela dedicação e pelo voto dos seus responsáveis. Bem-vindo era o seu testemunho em tempos de angústia que faziam balançar a barca de Pedro, que sentia o peso da história e não parecia atinar com a necessidade de aliviar a carga que inutilmente se acumulara por descuidos. Batendo-se pela reforma que importava fazer no interior dos corações, preocupou-se Bartolomeu por preparar doutrina que pudesse servir à formação pastoral de clero e dos fiéis, e não se importou com ser incómodo para sugerir que a reforma começasse por aqueles que deviam ser fonte primária. Se ela devia começar pelos cardeais, era porque eles, com o Papa, deviam zelar pela pureza de doutrina e pela dedicação à vida do Espírito. Quando lhe mostravam os faustosos palácios e jardins que davam para um convívio regalado nos palácios do Vaticano, respondia que melhor fora preocupar-se com os pobres e que, mais que resguardar-se em edifícios sumptuosos, importava visitar e cuidar dos desamparados e acolhê-los nas dependências vazias. Foi sob perspectiva de santidade que o cronista Frei Luís de Sousa trabalhou a figura de Frei Bartolomeu, coligindo e transfigurando pela arte as notas mais ou menos soltas que antes dele Frei Luís de Granada, Frei Luís Cácegas e Dom Frei António de Sousa, este bispo de Viseu, tinham começado a delinear. Daí ressalta um exemplo de vida de pobreza e de dedicação aos necessitados. Envolto em espiritualidade intensa, solta-se o grito doloroso da voz que ouvida na aula do Concílio de Trento vinha de homens como Bernardo de Claraval e Domingos de Gusmão ou Francisco de Assis. Se agora alguns pareciam estar dispostos a esconder debaixo das vestes sumptuosas exigências evangélicas, Frei Bartolomeu, na simplicidade e até na rudeza das que singelamente envergava como dominicano, sentia-se livre e capacitado para reclamar o que andava esquecido e devia ser garantido pelo cumprimento dos deveres de residência, comprometida com a instrução da catequese e assistência espiritual prestada aos fiéis, que, tanto com gente de fé, eram filhos da Eclésia, a esta confiados pelo próprio Cristo. Há razões para não perdermos de vista esta figura luminosa e nela nos determos, mesmo que porventura não queiramos invocar o juízo de santidade que sobre ela foi já pronunciado pela Igreja. Bastar-nos-ia atender ao juízo dos historiadores que se vergaram à grandeza da sua figura e não recusaram considerá-la personalidade ímpar, senão a principal do Concílio de Trento. Sem pretender protagonismos, deu a mão a outros para fazerem constelação em favor da reforma que se tornava necessária. Se em 2013 se celebraram 450 anos do encerramento desse concílio, e se há motivos para proceder um juízo histórico sereno do acontecimento, o Santo Arcebispo empresta luz para entendermos a renovação que ele incitou e em espírito de reforma ali defendeu. Pertinente é prolongar a evocação do acontecimento para lhe associar a celebração do 5º centenário do nascimento do Santo Arcebispo, que ali deixou testemunho de zelo pastoral e de santidade. Com isso, melhor nos entenderemos na longura dos tempos, quando nos assumirmos também hoje como construtores da Europa dos homens e das nações, sabendo que há memórias que nos incumbe preservar em momentos inexoravelmente atravessados por crises e necessitadas de reformas
que reabilita o que é vivo, evitando o que é caduco e estéril. Homem metódico, teve Dom Frei Bartolomeu o cuidado de coligir as suas intervenções no concílio ou deixar apontamentos a ele respeitantes? Pois claro que era dominicano. Teve o cuidado de coligir as suas intervenções no concílio ou deixar apontamentos a eles respeitantes. Boa parte dessas intervenções foi acolhida nas edições dos instrumentos conciliares, mas outras ficaram na própria caligrafia do arcebispo ou dos seus auxiliares. Efetivamente, no códice que felizmente hoje se encontra à guarda da Torre do Tombo, podemos ter à mão um testemunho direto da sua pena. Julgamos que, como termo de certificação, basta a subscrição de abertura, que é esta. Trata-se de um códice que certamente Frei Luís de Sousa conheceu, mas andou esquecido. Felizmente voltou à nossa consideração. Não é favor tomá-lo por aqui, por aquilo que é... Não funciona em condições. Trata-se de um códice que certamente Frei Luís de Sousa conheceu, mas andou esquecido. Felizmente voltou à nossa consideração e não é favor de tomá-lo por aquilo que é registro de reflexões preparatórias das sessões conciliares, mas nem tudo é da mão do arcebispo. Mas pertence-lhe como autor e revela uma personalidade empenhada, metódica, devotada. O exercício da escrita é tanto prova de acesso pessoal como contraprova da dedicação em favor da qualidade de convívio com os demais na preparação das sessões conciliares. Sabe-se que este códice se encontrava no convento do Popolo, em Braga, em 1726, quando se procedeu à recolha sistemática dos escritos de Frei Bartolomeu dos Mártires para se iniciar o seu processo de canonização. No entanto, este manuscrito não seguiu para Roma, talvez porque cedo se percebeu que aí não ganharia vencimento a causa de canonização, devido às posições assumidas pelo arcebispo, que continuavam a interpretar e a invectivar as consciências romanas que não se tinham ainda vergado às vozes mais incómodas que de Trento se estenderam a Roma. Porque essas intervenções representam o que mais genuíno se ouvira na aula conciliar, alguns dos seus apontamentos mereceram a atenção de eruditos, mas deles apenas extraíram versões retocadas relativamente ao original, como aconteceu com o manuscrito que ficou em Paris e que parece devido à revisão de quem procedeu à publicação das suas obras. Por vicissitudes da história portuguesa, especificamente por incúrias e dispersão das suas bibliotecas, o espólio bibliográfico do grande arcebispo dispersou-se. Este códice, em que se haviam reunido os cadernos com as intervenções e apontamentos redigidos durante o Concílio de Trento, não mereceu atenções a quem recolheu os escritos do arcebispo para os enviar à congregação romana. Alguém menos avisado terá entendido que se tratava de simples notas, sem préstimo, mas para nós aduz a expressão direta de quem se constitui legítimo testemunho das preocupações da Igreja daquele tempo. Ocorreu riscos de se perder este códice nas dispersões causadas pela extinção das ordens religiosas em 1834, mas foi resgatado por ter passado para a mão de particulares cuidados, sendo posto à consideração pública por Manuel António Braga da Cruz, e quando o descobriu entre os livros comprados aos herdeiros da biblioteca do conselheiro Jerónimo Pimentel. Em 1974, deu a conhecer Frei Raul de Almeida Rolo,
que, por sua vez, na sua qualidade de postulador da causa de beatificação de Frei Bartolomeu dos Mártires, solicitou autorização para dele se servir e publicar algumas partes de maior interesse por ocasião do 4º centenário da morte de Frei Bartolomeu. Judiciosamente, escolheu as intervenções conciliares que também também foi apresentado com notas em perspectivas de discussão. É abrangente o elenco que diligenciou publicar, com respectiva tradução, auxiliado por outros que soube chamar a colaborarem com ele. Trata-se de um testemunho autêntico e insuperável de qualquer edição. Logo no folio primeiro lemos qualquer coisa que diz. Estava. Isto é mais difícil. Isto é o que eu, Frei Bartolomeu, arcebispo de Braga, colegi no Concílio de Trento, no tempo de Pio V, respeitando a matérias e artigos ou decretos que foram sendo propostos para discussão aos padres conciliares. Entenda-se que se colocam aqui coisas que ainda estavam em revisão, sem terem recebido a última de mão, pois as que foram discutidas e votadas encontram-se nas sessões, assina o arcebispo primário. Escrevia ou ditava Frei Bartolomeu em cadernos soltos, de 5 bifólios, como eram os antigos cadernos que em tempos nos davam para as nossas atividades escolares. Circunspectamente, em nota inicial do fólio 2, vai ao ponto de assim o referir, ou seja, este é o primeiro quinterno daqueles em que me propus colegir aquilo que nos foi apresentado para a discussão. Metodicamente, anota o início das sessões, informando que a primeira se deu a 11 de março de 1562. No fólio 4 é trazida à colação a primeira intervenção pública do arcebispo em 8 de abril. Volta ele a intervir em 20 de abril com uma responsio fratris Bartolomei Archiepiscopi Bracarensis. Temos assim, ao menos em intenção, uma agenda do arcebispo no concílio. Notamos, todavia, que a escrita não é uniforme, porque é de distinguir o que o arcebispo redigiu por seu próprio punho e o que outros, talvez os seus secretários, registaram em seu nome. Advertimos também que a própria superfície do fólio é dividida em 2 partes, sendo a das charreiras, do lado de fora, deixada para aparato de autoridades ou para comentários e propostas alternativas. Alguns dos fólios foram tracejados para anular um primeiro assento. Tudo isto é merecedor de análise, pois faz parte de uma progressão que dilata a personalidade do arcebispo. Remetendo-nos à figura do arcebispo Frei Bartolomeu dos Mártires, não será diminuí-lo se o situarmos entre os prelados de origem portuguesa ao Concílio de Trento, na terceira Assembleia, ainda que eles não tenham atuado como grupo, nem ele, que era arcebispo, tivesse chamado a si qualquer coordenação. Os tempos eram de outro teor. Com certo tom de algum despeito, aponta-se por vezes que a presença portuguesa em Trento foi tão parca em número de representantes como foi globalmente discreta pelo teor das intervenções. Uma leitura de Frei Luís de Sousa obriga a repor o respeito que nos deve merecer a participação não só do arcebispo, mas também de outros seus acompanhantes, entre os quais se contava Frei Francisco Fureiro. É facto que não se aduziram novidades, nem as intervenções induziram a propostas ou declarações mobilizadoras. Por parte da representação portuguesa não havia corpo de doutrina próprio, mas, procurando ter-se ao andamento dos trabalhos que não lhe pertencia nem planear nem dirigir, por vezes levaram a repor a discussão no ponto devido para respeitar a agenda traçada. Salvaguardaram as conveniências ditadas pela ortodoxia representada pelo Papa e tiveram em conta as vicissitudes que agitavam a Europa, evitando intervir nos diferendos entre o Imperador e o Rei de França, pois não tinham para isso procuração. Mantiveram-se coesos, sem se vergarem interesses, sabendo que, mesmo entre vizinhos, era fácil surgirem divergências, como era a discussão da primazia, se de Braga, se de Toledo. Ocasionalmente terá parecido que os laços familiares entre o rei português com o imperador germânico poderiam ser aproveitados
para a mediação entre as partes em conflito. Mas, em juízo de situação, reteremos sobretudo a fragilidade das alianças e a ineficácia dos poderes temporais, especificamente a da Casa Lusitana, onde se cruzavam interesses menores com proclamações de fé católica. Também, ao tempo, se julgavam interesses que obrigavam a subserviência ao poder régio, como foi o da consecução do Tribunal da Inquisição. Nem sempre tiveram vencimento de caso e de causa as intervenções dos arcebispos ou dos teólogos lusitanos. Uma das situações mais sensíveis foi a da intervenção do bispo de Coimbra, D. João Soares, a quem faltava a moralidade de costumes, sabe-se e sabia-se, mas se permitiu fazer propostas em favor da vida em comum dos bispos com os seus cônegos e distribuição dos rendimentos em 3 partes, uma para os pobres, outra para a fábrica da Igreja, a terceira para o bispo e cabido, revertendo os eventuais sobejos também para os pobres. Não é o caso para nos demorarmos na figura do humanista que resplandeceu nos ambientes itálicos e foi chamado a bispo de Viseu, Dom Miguel da Silva, mas foi sinal de contradição pelo ódio que o monarca português lhe dedicou. Quando Frei Bartolomeu dos Mártires partiu para Roma, não ia longe o tempo em que falecera o bispo de Viseu. Nomeado cardeal, Miguel da Silva nunca pudera tomar a palavra na aula conciliar por interposição do rei Dom João III, que lhe movera uma perseguição implacável, apesar de todos os apelos e de demonstrações de apreço por parte do Papa ou de outras personalidades romanas. É certo que o humanista se perdera nos salões de nobres e nas academias de letras, tornara-se figura ostracizada pelo nosso rei, sem que ninguém estivesse resolvido a dizer de onde procediam razões de tal aversão. Se alguém souber, é bom que o diga. Não vinha o arcebispo de Braga para fazer causa senão com as vozes da renovação eclesial. Não encontramos qualquer referência feita por ele ao humanista ostracizado na terra lusitana, como aliás nem lhe conhecemos referência sequer a André de Rezende, não obstante as atividades que este tomou a seu cargo, já fora do UPA que pertencera e sempre quis manter em estima. Não estava o arcebispo Frei Bartolomeu atido a personalidades cuja honra devesse honrar, nem sequer invoca o seu antecessor, Frei Baltazar Limpo, que proclamou a sua vontade e determinação de optar por reformas que atingissem o cerne das questões, nomeadamente sobre a vida pastoral, a rever e a programar segundo padrões de piedade e de mudança de costumes. Era efetivamente isso que estava em jogo. Não eram necessários mais dogmas, importante era que se organizasse a reforma da Igreja. A sistematização da doutrina dos sacramentos podia ser entendida como tal, mas mais adequada seria prever e organizar a catequese do povo. Quando o arcebispo Frei Bartolomeu chega a Trento, esse trabalho de sistematização estava feito, mas havia que concretizar a pastoral. Andava no ar a questão das precedências, a ponto de o Papa declarar que não as definiria entre primazes e aconselhou o concílio a que os bispos se sentassem por categorias e nestas apenas se tivesse em conta a antiguidade. Por sua parte, como já referimos, o nosso arcebispo limitava-se a dizer que não fora de Braga a Trento para tratar destas questões e por isso anuía ao que se propunha. As circunstâncias da vida nacional eram para o arcebispo ponto de partida para a reflexão. Uma ou outra dessas circunstâncias vem à sua pena, como é a referência à figura do príncipe Dom Luís, do priorado do Crato. Se alguma mais divisamos nos seus apontamentos tomados durante o concílio, ele mantém-se discreto. Assim, quando a propósito da eleição de cardeais, escreve que na sua escolha se deve ter em conta a vontade dos reis, haverá a tentação de alargar o horizonte até à situação criada em torno de Dom Miguel da Silva. O juízo crítico do arcebispo aparece-nos também em forma sutil, imediatamente depois, ao solicitar que, de entre o número dos cardeais a cooptar, alguns, aliqui, sejam maxime idonei. Acentuar a idoneidade de alguns explicaria que bastava para suscitar e dirigir as reformas da Igreja, mas deixa-se supor que nem todos os cardeais eram do mesmo talante. Este elemento, aliás, pode ser tomado em duplo sentido. Por um lado, o arcebispo admitia que houvesse uma autoridade central que pudesse iluminar as reflexões que o Papa havia de comunicar. Por outro lado,
a responsabilidade residia nos bispos e eram estes a fonte da doutrina para o seu povo. Em contrapartida, por concessão que nos causa estranheza quando toca na eleição dos bispos, embora advogando que eles deviam ser reconhecidos pela virtude e pela ciência, admite que, quanto a esta, se possa dispensar no caso dos consanguíneos dos reis, concessão para habilitar situações que não revela. Em contrapartida, sentimos pesarem nele alguns fatores de índole local. Com relutância, lemos hoje as suas advertências sobre os judeus e luteranos ou sobre a Inquisição, pecados de uma história que é coletiva e que haveremos de purgar coletivamente em trajes de nojo, fazendo por ela o luto que se impõe, sem lhe darmos maior peso que aquele que podemos carregar. Entendemos a minúcia com que faz pender para a Cúria Romana e seus funcionários o fiel da balança de alguns remoques, mas havemos de tomá-las pela sinceridade com que o faz para evitar procedimentos de uma instituição que se burocratizou, já nessa altura, e se valia de expedientes para dar dinheiro a ganhar, com o intuito de renovar e simplificar por razões de serviço, não se exime Frei Bartolomeu a invocar o exemplo português quando a propósito. Temos hoje, sobretudo, razões sobejas para entendermos a sua defesa do poder que o bispo, como ordinário do lugar, deve ter na superintendência nos cargos e benefícios da diocese, firmado sobretudo em argumentos de caráter pastoral. O contacto com os fiéis, porque filii e eclésia, reclama residência. O caráter pastoral do bispo, porque episcopos, aconselha a acompanhar de perto, sem interposições de outros e sem delegação de outros, ou, no caso, evitando bispos auxiliares, que eram apenas substitutos. Talvez esta lição valesse para hoje. Frei Bartolomeu sempre foi apontado como personalidade atenta às necessidades da Igreja. Como tal, não ignora as circunstâncias que o rodeiam. Assim, pesa nele o facto de Portugal se encontrar longe de Roma e, por isso, entre as suas propostas para exame, faz notar a vantagem da instituição de um legado que, à semelhança do que acontece noutras regiões, seja na Inglaterra, Hungria, França, tenha a seu cuidado dispensas em casos reservados a aplicar em terras distantes, da Arábia, da Índia, empenhado na renovação pastoral, não se inibe de chamar à colação algum caso mais particular, se ele serve para reflexão. É o caso das notas que o vigário de Valença lhe faz chegar, a que o arcebispo acrescenta os prejuízos aí verificados pela convivência de dois beneficiários numa mesma habitação na cidade de Valença, para daí concluir da necessidade de formular juízos e regras em que prevaleça o critério da cura de almas em detrimento de qualquer outro. Ao anuir a necessidade de criar um tribunal inquisitorial, situação que Dom Miguel da Silva contrariara, o arcebispo de Braga defende que esse tribunal, pelas funções exclusivamente pastorais que lhe incumbiam, fique na dependência do ordinário diocesano, mal imaginando, ao tempo, as agruras que lhe haveria de causar a instância que fora criada de molde a sobrepor-se a outras jurisdições no caso da Inquisição. O seu motivo de crítica era límpido. O poder pastoral do bispo, no caso arcebispo metropolita, não deve ceder perante outros, é pastoral e não administrativo. Do arcebispo conhecemos juízo próprio e motivos de consolidar a própria autonomia. Firmado em prática de vida interior que outros reconheciam e ele cultivava tanto que se dedicava a escrever o que pensava comunicar por iniciativa pastoral e se entregava inteiramente à sua função episcopal, associava-lhe o desprendimento de outros interesses materiais ou de sangue. Em favor dele e da isenção nas suas funções, podemos invocar que se negara ao recrutamento feito pela rainha e apenas obedecera ao mandato de seu superior, Frei Luís de Granada, que lhe impôs a aceitação para o episcopado quando parecia que era inevitável assumir o cargo de arcebispo de Braga no momento em que era necessário dar sucessão a Dom Baltazar Limpo.
Sempre focado na sua missão pastoral, ao chegar a Trento para a sessão do concílio a que fora chamado, em momento algum o arcebispo deixara de se sentir preso à sua diocese de origem, pelo que se correspondia epistolarmente com Frei João de Leiria, a quem deixara como vigário-geral. A sua articulação com os seus colaboradores de pastoral está patente no documento que guardou do vigário de Valença sobre aspectos da reforma a sustentar. Consciente que a reforma a promover havia de nascer da vida interior, nas consciências e no coração, uma vez chegado a Trento, a 18 de maio de 561, enquanto esperava pela abertura oficial do concílio que já deveria estar em funcionamento, Frei Bartolomeu aproveita o tempo para, no recolhimento do convento dominicano de São Lourenço e longe das habituais distrações a que outros eram atreitos, refletir sobre a situação da Igreja, meditar sobre os deveres dos pastores e preparar as suas possíveis intervenções na aula conciliar. Sentia ele responsabilidades pessoais e não podia deixar de dar conta das expectativas que se haviam criado em torno da sua pessoa, pois assim o tinha que deduzir das diligências empreendidas pelo embaixador português em Roma. Não partir o arcebispo com um programa premeditado, mas não lhe seriam alheias as preocupações e exemplos deixados tempos antes pelo seu antecessor, Frei Baltasar Limpo, que na primeira sessão do concílio, e na qualidade ainda de bispo do Porto, não só discutira questões doutrinárias sobre a justificação e sobre a dignidade dos sacramentos, como pugnara também por vincular a aula conciliar a questões de índole pastoral, nomeadamente no respeitante à obrigação de residência dos titulares dos cargos e à necessidade de promover a dignificação dos sacramentos, particularmente do matrimónio, e constituir um catecismo orientador do povo cristão. A partida não seria de esperar que o novo arcebispo bracarense, entrado recentemente na sua diocese, tivesse qualquer notoriedade, já que não procedia do grupo conhecido e não se lhe podia apontar currículo científico que não fosse o do seu ensino em terras nacionais, ainda que alguma vez tivesse passado por cidades de Espanha. Efetivamente, o seu ensino teológico decorrera quase exclusivamente no Studium Particulare da província dominicana portuguesa e não atingia a repercussão que lhe poderia provir de um Studium Generale. É certo que fora chamado a Évora para colaborar na formação moral e intelectual de um dos príncipes, Dom António, que viria a ser conhecido pelo prior do Crato. Em 1551, no convento de San Esteban de Salamanca, na festa de Pentecostes, receberia ele o título de mestre em teologia, que era o grau superior para o ensino, mas regressar às suas funções na terra de origem. Era muito o que se exigia de um mestre. A ele, as exigências brotavam da confiança que nele depositavam e era tanto maior quanto lhe reconheciam a autoridade. No caso, empenhara-se no título o próprio rei, Dom João III, que solicitara a Coimbra o reconhecimento da qualidade científica de Frei Bartolomeu e o mesmo acontecia com o provincial dominicano, Frei Francisco de Bobadilha, comprovando com isso que Frei Bartolomeu era um caso concreto que confirmava a sua capacidade reformadora. Os tempos iam nesse sentido e poderíamos abonar-nos em personalidades como a do rei Dom João III, se por alguns equívocos e formas de atuação a sua ação não se tivesse tornado obscura e incómoda. Distinguia-se Frei Bartolomeu, embora apenas tivesse seguido os estudos habituais do currículo teológico das casas dominicanas. Era tempo de reformas e ele podia ser apontado entre os que, com os observantes que chegavam de Espanha, propugnavam por uma renovação espiritual autêntica. Não é aqui lugar para digressões e por isso digamos apenas que ele não se demorou em seguir tendências de pendor humanístico que haviam cativado outros, mesmo que não faltassem entre os seus correligionários. Era menos confiante Bartolomeu nas forças da razão humana e nos sumos da glória que chegavam da corte e que as letras podiam proporcionar com o afã suscitado em tempo chegado.
ficou-se pelas terras onde nascera e não se entusiasmara em outras luzes que não fossem as que dimanavam da teologia, bebida particularmente nas sumas de Tomás de Aquino, nem por isso deixar de ganhar solidez e maturidade intelectual e espiritual. Creio que fico por aqui. Assinatura autógrafa. Reparem, Frei Bartolomeu das Martens, que era como ele escrevia, quando escrevia em vernáculo. O quadro que está na Torre do Tombo, neste momento, uma edição do século XVIII, uma vez mais a sua caligrafia. Esta é a edição última da vida de Frei Bartolomeu dos Martins por Frei Luís de Sousa. O túmulo em Viana, outro quadro mal identificado, primeiro não consegui identificá-lo suficientemente, e depois os vários milagres que estão no monumento que aparece em Viana. Muito obrigado.